Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11, fundo DECRI. Então fique conosco aí para você saber como é que foi a performance do fundo nesse mês de setembro, né? Pegando aí 2 meses de deflação. Então vamos entender aqui, né, o que que houve no fundo, né, como é que foi a distribuição. Então fique conosco, tá ok? Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri e Finfra, não se esqueça, se inscreva no canal, é tudo de graça, ative as notificações, deixe o seu like, tá bom? Ajuda a gente aí a disseminar essas informações pelo YouTube, né? E também ajudar o canal a crescer, aqui levando essas informações para outros investidores, principalmente aqueles que estão iniciando e quer ter a oportunidade de acompanhar os fundos, né, de investimento imobiliário, os FIAGROS e os FIINFRAs também, tá ok? Então, e também esse relatório está na descrição do vídeo, tá? Para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá para o vídeo. Então, para quem não conhece, um fundo que investe preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, tá? Ele que é administrado pela BRL Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos, tem essa rentabilidade alvo aqui que é o IMAB, mais 1%, que a gente vai ver um pouco mais para baixo quanto foi o IMAB nesse período aqui, desde o início do fundo até agora, e saber se ele está atingindo a sua rentabilidade alvo. O fundo que é um fundo bilionário, né, tem mais de 2,5 bilhões de patrimônio líquido, está um pouco descontado no mercado, né, principalmente encerrando aqui no mês a 89,35 por cota, encerrando 30 de setembro, tá? Nesse valor. Não é o valor, né? O anúncio dele é sempre o quinto dia útil de cada mês, mas a referência é o último dia útil do mês de encerramento, né? Então, 30 de setembro ali é o período de encerramento, mas ele só anuncia os seus proventos ali no quinto dia útil de cada mês. Então, anunciou ontem aí os seus rendimentos, tá? O valor patrimonial dele está em 95,36, tem uma taxa de administração de 0,20, né, pago para a BR Trust, 1% sobre patrimônio líquido ao ano de consultoria, e ele não tem taxa de performance, tá? Prazo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral, e tem hoje na sua base de cotistas 175 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, é a minha segunda maior posição nos fundos imobiliários em geral, e nos fundos de CRI, né, consequentemente, tem aí em torno de 12% da minha carteira alocada no REC R11. Estou esperando uma queda maior agora, com essa segundo mês aí, pegando 2 meses de deflação para poder entrar no fundo, aumentar a minha posição. Bom, vamos lá então, né? Aqui ele fala sobre o resultado nos últimos 12 meses, né? Então, fundo que já distribuiu 14,1%, equivalente, né, a 129% do CDI. Lembrando que o CDI tem imposto de renda, né? Então, tirando o imposto de renda, aplicando, né, a taxa de imposto de renda ao rendimento do CDI em comparação com o rendimento do REC R11, corresponde a mais de 150% do CDI. O fundo distribuiu entre dezembro de 2017, né, que é o período que o fundo tem, né, desde dezembro de 2017, estão partindo aí para 5 anos de mercado, até setembro de 22, um montante aí de 77,5%, né, versus 32,4%, por exemplo, do CDI, tá? Mas não é a rentabilidade alvo do fundo, a gente vai ver tudo isso mais para baixo. Resultado do mês, 17 de outubro, o fundo vai pagar 15,8 milhões de reais em proventos, né? O fundo paga, anuncia no quinto dia útil e paga no 10º dia útil do mês, tá? Então vai cair no dia 17 por conta do feriado de 12 de outubro, cai numa quarta-feira. Então vai prorrogar não só em mais um dia, mas em 3 dias, né? Essa distribuição por conta do feriado que cai no meio de semana. Então, receberão rendimentos equivalentes a 60 centavos por cota. Isso mesmo, 60 centavos por cota. Para quem pegou ali em julho, né? Junho, julho, um provento de mais de R$ 1,70. Mas, claro, a gente tem acompanhado aqui, era esperado esse provento reduzir, né, por conta do impacto do IPCA negativo. E agora, né, como os fundos de CRI, no mês que ele anuncia, o mês de referência que ele anuncia os proventos, você conta D mais 1 e D menos 1 e D menos 2, né,
um mês antes do anúncio e 2 meses antes do anúncio. Então, quer dizer, ele está pegando, nesse mês de setembro, pegou os 2 meses de IPCA negativo. E a maioria da carteira do fundo está em IPCA. Tá? Tem um pouquinho ali protegida pela deflação, né, de IPCA negativo, mas em quase 50% da sua carteira teve impacto por conta do IPCA negativo de julho, os 2 meses que teve deflação nesse mês, né? Julho e agosto, pegando agora nesse mês de setembro, então impactando bastante o resultado. E a gente vai ver um pouquinho mais para baixo como é que impactou isso na DRE. Bom, o fundo encerrou com 96,7% dos recursos distribuídos em 93 operações de CRI, 2 fundos de investimento imobiliário. Então, um fundo bem diversificado, né? Tem procurado aquisições, as aquisições mais relevantes, tem buscado a taxa DI para dar uma equilibrada na carteira, a gente tem observado também isso, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais para baixo com relação a isso, né? Na verdade, nessa página agora, as alocações do fundo. Então, a gente verifica que as duas alocações mais relevantes, uma de quase 20 milhões de reais e outra aí de 16 milhões de reais, foi adquirida foi estruturada aí pelo CDI mais 6,5% e aqui CDI mais 5,5%. Essa é a taxa de aquisição aí, né, que vai ser retornada para o fundo. E aqui adquiriu 2 também aqui pelo IPCA, mas num volume menor. E também de fundos que ele já tinha na carteira, né? 2,6 milhões e 7,3 milhões pelo IPCA, porque é claro, a deflação ela não é para sempre. O IPCA vai voltar ao patamar normal e o fundo tem que manter a sua operação aí, né? Claro, diversificando a carteira entre as taxas para não ter esse impacto tão grande, né? Mas é um momento transitório aí, um momento que vai passar essa parte da deflação. E o fundo também adquiriu um volume de quase 10 milhões de reais da cota do fundo de investimento imobiliário, né, pela Valora, né? O fundo tem dois fundos, um pela Suno, outro é o do Valora Investimentos, e a gente vai conhecer um pouquinho quando a gente passar pela carteira do fundo. E na gestão de liquidez, o fundo vendeu o CRI Green Tower por 25 milhões de reais, né, o que resultou uma rentabilidade de 100% do CDI líquido de tributos. Então o fundo fez uma venda aí, liquidando o Green Tower, né? Aqui é a questão do patrimônio, né? Então a gente vai ver aqui nas alocações, os fundos de CRI normalmente não tem ali passivos, né? Fundos não tem passivos, ele tem 95% ali alocados em CRIs, 3% apenas em FIIs e 1,3% na verdade em FIIs e 3% em caixa, tá? O fundo tem 2,4 milhões em CRIs, 34 milhões em FIIs e tem algumas cotas aqui que somam o caixa, né, de liquidez imediata que o fundo tem hoje, né, 82 milhões, mais outros ativos aqui com uma parcela bem pequena. Bom, aqui é o portfólio do fundo, né, em si. Então, em números aqui, né, para você conhecer, então são 93 operações que o fundo tem dentro aqui do seu portfólio, então muito extenso, né? Como a gente verifica aqui embaixo, são 97 o total, né, de operações, sendo que 2 são FIIs, né, e 95 são CRIs. Então tem GPM, tem CDI, tem IPCA, né? E aqui a parte qualitativa, né, que faz aqui o detalhamento de cada um dos CRIs, né? Você entender um pouco mais quais são as garantias. Então, baixa o relatório aí na descrição do vídeo. Aqui a indexação, ó, como eu falei, 47% é indexado ao IPCA, tem 29% que é indexado ao IPCA, né, que não tem variação negativa, ou seja, ali, né, caso tenha negativo, ele é considerado zero, né? É uma boa parte da carteira, como a gente verifica aqui, ó. Tudo isso aqui é IPCA, tem aqui 18% em CDI, 4% em IGPM, 1,5% em IGPM sem variação negativa e tem aqui alguma coisa em TR pré-fixado, né? Então o fundo ainda está muito alocado pelo CDI, né? A gente verifica aí, quase ali, mais de 75% alocado pelo IPCA. E aqui os créditos, né, que ele tem normalmente são créditos corporativos, que é a maioria, né? 35% são pulverizados, então isso aqui mitiga um pouco o risco do fundo, né? Tem uma diversificação também aqui
pelos segmentos, né? Então, incorporação 31%. E mais para baixo, então, a gente vai ver a questão geográfica, né? Distribuída aí pelo Brasil. E a DRE gerencial, né? A gente vai ver aqui os números, então, como reduziram os números. Então, a receita de CRI, ó, praticamente caiu pela metade, né? 12 milhões e 800. O mês passado foi 25.600, né? Ainda pegou um mês de deflação, mas mesmo assim ainda foi bem mais alto do que setembro, né? Despesas operacionais 2 milhões e meio, recurso, receita de outros ativos 682 e o lucro líquido pelo regime de competência foi 10,9 pelo regime de caixa, que é o que interessa para a distribuição, 10,7 milhões de reais, o fundo distribuiu 15,8. Então, o que estava acumulado aí nos meses anteriores, né, o fundo estava acumulando, ajudou nessa distribuição aqui e manteve os 60 centavos, né? Porque se não tivesse aqui caixa não distribuído, né, para poder complementar a alocação, aqui seria em torno de 40 centavos, né, de distribuição ia ser muito menor, porque o resultado foi em torno disso, 40 centavos por cota, tá? Bom, aqui é para finalizar de falar da rentabilidade, né? Como está aí a rentabilidade alvo do fundo. Então, quer dizer, a rentabilidade alvo é o IMAB, que assim foi 55% aí desde o IPO do fundo, que foi lá em dezembro de 2017. E nesse período o fundo teve uma rentabilidade de 66,8%. Então, IMAB mais 1% dá 56%, né? O fundo teve 66%, então 10% praticamente acima da rentabilidade alvo do fundo. Então aqui caiu bastante agora a média, né, de distribuição, 1,18%, como a gente vê aqui a escadinha, né? Tem caída a distribuição, aqui maio teve uma distribuição muito alta, né, de mais de acho aproximadamente 1,7% de distribuição de yield, né, no mês, né? E aí as deflações impactando bastante no resultado do fundo. E no mês, no acumulado dos 9 meses, o fundo distribuiu R$10,40, e agora eu acho muito difícil alcançar o acumulado nos últimos 12 meses, que está em R$14,10, e também os R$13,90 que foi distribuído em 2021. E aqui também a liquidez, né? Fundo que tem uma liquidez muito boa, 5,5 milhões, né, de liquidez média diária, foi mais de 1 milhão de cotas negociadas, 106 milhões de reais de volume mensal, mês de setembro. A cota variou bastante nesse período, R$ 88,00 e chegou a estar R$ 95,30, então variou muito, numa média de R$ 91,64. Ok? Então é isso aí. A liquidez média diária acabou caindo, né? Foi a pior aí nos últimos 12 meses, mas o fundo segue com uma boa liquidez no mercado, ok? Então é isso. Fundo de investimento imobiliário REC R11, tá aí a performance de setembro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11. Eu sou cotista e qual o percentual da sua carteira hoje? Eu sigo aportando, tenho em torno de 12% da minha carteira, minha segunda maior posição na minha carteira de FIIs. Eu tenho aí entre FIIs, FIAGROS e FIINFRAs, são 21 papéis, né? São 17 fundos de investimento imobiliário, 3 FIAGROS e 1 FIINFRA, consigo acompanhar tranquilamente, né? Mas a gente tem que ter, né, uma estratégia de investimento, né? Então tem que ter aí, no caso também, 2 fundos de CRI. Eu procuro fundos com boa liquidez, né, e também com uma boa diversificação em papéis, né, como é o caso do REC R11. Tá? Então tem a sua estratégia para você saber, para ter o norte, né, nos fundos que você gostaria de investir, ok? Então é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.